Olá, crianças! Nós vamos desenvolver nesta aula de matemática algumas atividades referente ao que nós trabalhamos na última aula, os números decimais, né? Nós vamos desenvolver atividades no livro didático de vocês, a partir da página de número 87. Então, vocês vão abrir na página de número 87, vocês vão colocar a data da aula de hoje, né? Lembramos que a aula de hoje é dia 10/9/2020, né? Nós estamos na aula de quinta-feira. Vamos lá? A questão de número 1, né? Vamos fazer junto comigo. Tá assim, ó. Escreva os números decimais por extenso, né? Lembra aqui, ó, que nós temos esse número decimal, que é o número que ele tem representado o quê? Com uma vírgula, né? Antes da vírgula tem aquilo que a gente chama de parte inteira e depois da vírgula tem aquilo que nós chamamos de parte menor do que o inteiro, né? Menor do que o inteiro nós vamos ter o quê? Os décimos, centésimos e milésimos. Antes da vírgula, que é a parte inteira, é as partes que formam unidade, dezena, centena, unidade milhar e assim por diante. Vocês vão perceber que antes da vírgula aqui, ó, nós não temos parte inteira, nós só temos partes o quê? Menor que o inteiro. Então, aqui, ó, como tem apenas uma casa após a vírgula, nós vamos chamar esse número de 3 décimos, ok? Quando só tem apenas uma casa após a vírgula, nós chamamos de décimos. Passou de 1, tem que ser no plural, ok? Já na letra B, antes da vírgula, nós temos parte inteira. Então, ó, quantas partes inteiras nós temos? A gente tem uma, né? Então, eu vou chamar de quê? De um inteiro e 4 décimos, ok? Então, essa é a leitura desse número decimal. Aqui, ó, nós também temos parte inteira, né? Então, eu vou colocar o nome do número que representa o inteiro. Então, vai ser, ó, 2 inteiros, tá? Tem que flexionar de acordo com a quantidade. Passou de 1 é plural, ok? 2 inteiros e... Aqui nós temos qual número? Tem 0 e o 5. A gente não vai escrever 0 e 5, nós vamos escrever o quê? 5. Como nós temos duas casas depois da vírgula, nós nomeamos de quê? Centésimos. Uma casa após a vírgula é décimos, duas casas após a vírgula é centésimos, 3 casas após a vírgula é milésimo. Então, aqui, ó, parte inteira primeiro, nós temos, ó, 4 inteiros. 4 inteiros. E qual o número após a vírgula que eu tenho? Eu tenho o número 12, né? Então, vai formar o quê? 12 o quê? Centésimos. Porque são 2 algarismos após a vírgula, né? Aqui, nós temos a parte inteira. Quem é antes que fica, o número que fica antes da vírgula? O 5, né? Então, é 5 inteiros. 5 inteiros e 8 102 milésimos, tá? 3 algarismos após a vírgula, nós temos milésimos, ok? Na letra F, nós temos, ó, antes da vírgula, nós temos o número, ó, 41 inteiros. 41 inteiros e 2 centésimos, ok? Vamos para o próximo. Antes da vírgula, nós temos qual número? 112. 112 o quê? Inteiros. Opa, mas ficou emboladinho esse número aqui, não. 102 inteiros. E, após a vírgula, qual o número? 12, né? Tem 0,12, mas a gente não fala 0,12, a gente fala 12, né? 12 o quê? Milésimos. Ok? Então,
Então, essa foi a escrita dos números decimais por extenso. Agora, nós vamos prosseguir fazendo a questão de número 2, ó, com base na caixa de curiosidades que você leu neste capítulo, observe os números decimais a seguir e transforme em números inteiros, escrevendo-os no quadro de ordens. Vamos voltar lá no capítulo e ver essa caixa de curiosidades? Vamos ver. Olha aqui, o livro didático de vocês, os números decimais começam a partir da página de número 87. Ó, números decimais. Assim como as frações, os números decimais também servem para representar um número que não é inteiro. Devemos separar a parte inteira da decimal usando a vírgula. Observe como representar os números decimais no quadro de ordens, tá? Aí nós temos, ó, esse número, né? 2,41, 12,7, 103,004, né? Essa forma de leitura informal. A forma correta nós lemos o quê? 2 inteiros e 41 centésimos, 12 inteiros e 7 décimos, 103 inteiros e 4 milésimos. Então, lembra que a tia falou? Antes da vírgula, nós temos as partes inteiras, que é o quê? Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, né? Já no sentido do quê? Da direita, ó, da direita aqui, ó. Nesse sentido, nós vamos ter as partes menores do que a unidade. Então, nós vamos ter o quê? Décimos, centésimos, milésimos, né? São partes menores do que o inteiro, partes menor do que a unidade. Então, ó, antes, parte inteiras, antes da vírgula, partes menor do que a unidade, após a vírgula, ok? Leitura e escrita dos números decimais, né? Para ler os números decimais, precisamos saber que décimo é o número que vem imediatamente depois da vírgula, um centésimo é o número que vem imediatamente depois do décimo, e o milésimo é o número que vem imediatamente depois do centésimo. Então, ó, primeira casa após a vírgula, décimo, 2 casas após a vírgula, centésimos, 3 casas após a vírgula é o milésimo. Aqui, ó, então, ó, nós temos o número 1,3, que é o quê? 1 inteiro e 3 décimos. Parte inteira antes da vírgula, parte decimal, ou seja, a parte menor que o inteiro, após a vírgula, ok? Mesma forma, 1 inteiro e 3 centésimos, 1 inteiro e 3 milésimos, tá? 1 inteiro e 33 centésimos, 1 inteiro e 33 milésimos. Vamos lá, para a curiosidade. Você sabia? Notícias jornalísticas costumam utilizar números decimais para simplificar a escrita de números muito grandes. Por exemplo, se determinado estado tem cerca de 3 milhões e 500 mil crianças, os jornais costumam escrever 3,5 milhões. Assim, entende-se que o número decimal após a vírgula não se trata de meia criança, em si, de uma ordem imediatamente inferior às das unidades de milhão. A centena de milhar, se em vez de 3,5 milhões estivesse escrito 3,05 milhões, saberíamos que a ordem das centenas de milhar estaria vazia, mas a ordem das dezenas de milhar estaria ocupada pelo numeral 5 e o número, neste caso, corresponde a 3 milhões e 50 mil crianças. Então, aqui, ó, 3,5 milhões. A parte inteira, aonde que vai ficar a parte inteira? Nos milhões, ó. Unidade de milhões. E o 5, ele já ficaria onde? Na centena de milhar, que é considerada a parte menor do que a unidade de milhões, ok? Agora, quando eu tenho aqui, ó, 3,05 milhões, o 3, ele vai ficar onde? Na unidade de milhão. Já que, ó, na centena de milhar, seria ocupada por qual número? O 0. E o 5, ele já pertenceria à dezena de milhar. Então, os números decimais, eles também são utilizados como uma maneira de abreviar os números, ok? Então, vamos prosseguir fazendo a nossa questão de número 2. Então, nós lemos a caixa de curiosidade, né? De Você Sabia, né?
a forma que os jornais costumam utilizar a escrita de números decimais para abreviar, né? Números que são muito grandes. Então, aqui, ó, nós vamos colocar esses números no quadro de valor de lugares. Nós temos o número 4,21 milhões. Então, vou perceber aqui, ó, só tem uma casa antes da vírgula. E essa casa, antes da vírgula, ela refere-se à unidade de quê? De milhões. Se é uma casa só antes da vírgula, refere à unidade de milhões. Se tiver duas casas, a gente vai colocar uma casa na unidade, outra casa na dezena, né? No caso de milhões. Então, vai ficar o quê, ó? 4, né, ó? 4 milhões e 21 o quê? Como que eu vou colocar? 21 mil, ó. Vou preencher as outras casas, ok? Aí, aqui, como se fosse onde a vírgula, não tem a necessidade de você colocar a vírgula, não. Coloquei só para você ter referência, tá? Nem precisa dessa vírgula, não. Vamos fazer as demais? No próximo, ó, nós temos 3,05 milhões. Então, também vai ficar onde? Na unidade de milhões. Então, eu vou colocar, ó, na centena vai estar o 0, na dezena vai ser o 5. Nos demais números, eu vou preencher com 0, 0. Vamos para o outro, 14 milhões e 1, ó. 14,001. Aqui, ó, como nós temos duas casas antes da vírgula, uma casa na dezena, uma casa na unidade de milhões. Aí, após, ó, 0 na centena, 0 na dezena e 1 na unidade. Aí, as demais casas vão ser preenchidas com quem? Com 0, ok? Vamos lá na letra D. Na letra D, nós temos 3,2 mil. 3,2 mil. Se é mil, é milhares. Só tem uma casinha, não é, ó? Aí, o 1, ele ocupa a centena. A dezena e a unidade, nós vamos preencher com 0, 0. Aqui, ó, 9,01 milhões. Aonde que tá os milhões? Aqui, ó, unidade de milhões. 9,01. Então, vou colocar o 0 e 1. As demais casas são preenchidas com quem? Com algarismo 0, ok? Então, ficou dessa forma a resolução. Então, tá vendo, ó, que esses números extensos, nós utilizamos os números decimais para abreviar, ok? Vamos prosseguir? Fazendo agora a próxima página, né? A página seguinte, fazendo as demais questões. Então, na próxima página, a página de número 88, nós não vamos fazer, ó, nem a questão 3, nem a questão de número 4, tá? Essas duas questões nós vamos pular. Nós vamos diretamente para a questão de número 5. Na questão de número 5 tá assim, ó. Podemos representar frações com números decimais. São chamadas frações decimais. Veja as representações, ó. O inteiro foi dividido em 10 partes. Então, 10 pedacinhos, não é? Desses 10 pedacinhos, cada pedacinho significa que equivale o quê? Um pedaço equivale a 1/10. 1/10 é a mesma coisa que o quê? 0,1, ok? Isso já está no livro de vocês. Já que o inteiro, ele foi dividido em 100 partes, tá? São 100 partes. Eu peguei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, se eu peguei 7 pedacinhos do total de 100 pedaços. Então, eu peguei 7 centésimos. Então, é 7 centésimos ou 0,07. Então, isso aqui, ó, são duas formas de representar uma mesma coisa. Só que aqui eu tenho uma fração decimal e aqui eu já tenho o quê? O número decimal. O inteiro foi dividido em 1000 partes. Tá vendo que nós temos um bloco, né? Nós temos um cubo. Eu vou perceber que eu peguei, ó, 1, 2, 3, 4, né? 4. Aí, contando mais aqui, eu vou ter o total de quê? 35 pedaços, tá?
Eu peguei 35 pedaços no total de quanto? De 1000 partes, no total de 1000 pedaços. Então, eu peguei 35 milésimos. O 35 milésimos é a mesma coisa que o quê? 0,035. O milésimo, ele tem que ser o quê? Preenchido por 3 casas após a vírgula. Centésimos, 2 casas após a vírgula. E décimos, 1 casa após a vírgula. Então, agora vamos pegar e representar as frações decimais utilizando os números decimais. Se eu tenho aqui, ó, 12 centésimos, como que é 12 centésimos no número decimal? Vai ser 0,12, porque se é centésimo, só pode ter no máximo 2 casas após a vírgula. 4 décimos, se é décimos, é 1 casa após a vírgula, então vai ficar 0,4, ok? Então, só um algarismo após a vírgula e o outro, se não tiver parte inteira, é preenchido por 0. Vou perceber aqui, ó, que eu tenho 142 milésimos. Então, vai ser 0,142. A gente pode perceber que aqui, como são frações próprias, né? Ou seja, o numerador é menor do que o denominador, significa que na parte inteira sempre vai ser ocupada pelo número 0. Já aqui, ó, eu tenho 81 décimos. Se é décimo, só pode 1 casa após a vírgula. Então, significa que vai ficar o quê? 8,1, tá? Nós vamos perceber que 81 é maior do que 10. Então, eu não tenho mais uma fração própria, eu tenho uma fração imprópria. Ou seja, eu tenho quantidades maior do que o inteiro. Aqui, já é uma fração própria, então é 0, o quê? 0,015. Por que vai ficar 0,015? Porque como é centésimo, tem que ser o quê? 3 casas decimais. Então, a casa que não tiver um número para preencher, eu tenho que colocar o algarismo 0. 94 décimos. Então, vai ficar o quê? 9,4. Por que é 9,4? Porque só pode um algarismo após a vírgula, ok? Então, nós terminamos de resolver a página de número 88. Lembrando que a questão de número 3 e número 4, elas não vão ser desenvolvidas, ok? Então, vamos prosseguir? Vamos lá? Próxima atividade. Nós vamos fazer a página de número 90, tá? Nós vamos lá para a página 90. Por que nós vamos para a página 90? Lembra que a tia havia explicado para vocês. Nós fizemos a página 87, fizemos a página de número 88 do livro de vocês. E lá na página de número 89, vem tratando de quê? Adição e subtração de números decimais. Lembra que a tia mostrou para vocês que quando nós formos resolver adição e subtração de números decimais, nós temos que posicionar vírgula vírgula embaixo de vírgula, né? Aí, a gente tem que preencher unidade embaixo de unidade, vírgula debaixo de vírgula, décimos embaixo de décimos, centésimos embaixo de centésimos e milésimos embaixo de milésimo. Se uma das casas após a vírgula, elas não estiverem completas, você pode preencher as casas utilizando o algarismo 0. Aí, posicionando corretamente, nós vamos subtrair ou nós vamos somar os números decimais. Então, vamos lá para as atividades propostas, né? Então, na página de número 80, página 88, 90, no caso, vocês vão resolver. E na página 89 era leitura, tá? Observe o cupom fiscal e responda. Nós temos assim, ó. Supermercado, compre aqui, Irmãos Barbosas e Companhia LTDA. Aí tem o endereço do cupom fiscal e tem aqui, ó, os produtos que foram comprados. O arroz soltinho, 5 quilos, foi R$ 7,65. O café, R$ 2,96. O feijão, R$ 2,38. A farinha de trigo, R$ 1,47. O óleo da terra, R$ 1,79. E aqui, ó, no total, veio uma interrogação. Então, vamos pensar. O dinheiro que foi dado para pagar, R$ 20. O valor recebido, R$ 20. Quanto que foi que ficou de troco, tá? Então, vamos pensar, vamos resolver essas situações e problemas. Qual foi o total da compra? O que a gente vai ter que fazer? Somar todos os valores. Então, o primeiro valor é o quê? Do arroz, né?
Aí, nós vamos posicionar o quê? Vírgula embaixo de vírgula. Depois vem o preço do café, tá vendo, ó? Unidades iguais embaixo de unidades iguais. Depois vem o feijão. Depois vem o preço da farinha, vírgula embaixo de vírgula. Então, 1,47. Depois o preço do óleo, 1,79. 1,79, tá? A gente vai passar aqui um pouquinho do espaço, tá? Eu tô descrevendo um pouco maior para que vocês possam visualizar. Então, ó, coloquei vírgula embaixo de vírgula. Aí, ó, nós temos décimos embaixo de décimos, centésimos embaixo de centésimos e parte inteira, no caso, a unidade, debaixo da unidade. Agora, o que que nós vamos fazer? Se eu quero o total, significa que eu vou somar o quê? O preço de todos os produtos. Então, vamos somar os valores. Aqui, ó, vamos somar 5 mais 6 vai dar 11. 11 mais 5 vai dar 16, né? 16 mais 7 vai dar quanto? 16 mais 7 dá o total de, ó, 16 é 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 mais 9 vai dar o total de, quanto que dá? 23 mais 9? Faz as continhas pra mim. Nós vamos ter que corrigir aqui, antes de colocar, não é 23 mais 9, né? Aqui, a tia colocou um dos valores errados. Vamos conferir quais são os valores. 6,65, 2,96, 2,38. A tia colocou 35, tá? Arrumem comigo. Senão, não vai dar o valor certo, né? 2,38, 1,47 e 1,79. Então, vamos refazer aqui o cálculo, ó. 5 mais 6, 11. 11 mais 8 vai dar... 11 mais 8 vai dar o quê? 19. 19 mais 7 dá 26. 26 mais 9 vai dar o total de 35. Então, 5 fica e o 3 sobe. Vamos somar aqui agora o quê? A quantidade dos décimos. Nos décimos eu tenho 6, ó, 3 mais 6 mais 9, né? Ó, 3 mais 6 dá 9, 9 mais 9 vai dar 18, 18 mais 3 vai dar 21, 21 mais 4 vai dar 25, 25 mais 7 vai dar quanto? Vai dar 32, 2 fica e 3 sobe, vírgula embaixo de vírgula. Agora, nós vamos somar o quê? As partes antes da vírgula, ou seja, nós vamos somar as unidades. Então, nós vamos somar aqui, ó, 3 mais 7, 10, não é? 10 mais 2, 12, mais 2 vai dar 14, mais 1, 15, mais 1 vai dar 16. Então, o total gasto aqui vai ser o quê? 16,25, ou seja, R$16,25. Então, vocês vão colocar a resposta, tá? Vou colocar aqui embaixo, mas vocês coloquem no espaço certo, tá? Então, ó, o total... Opa, total, vogal ao. Total é R$16,25. Vamos prosseguir? Letra B. Qual foi o troco recebido? O que que a gente vai fazer? A gente vai ter que pegar o total que foi recebido, ó, R$20, não é? R$20 que eu passei e o total que eu gastei na compra. Então, ó, é R$20, 20 menos 16,25. Então, vamos fazer a conta disso aqui, ó. R$20. Se é R$20, é o quê? 20,00 menos 16,25, né? Vírgula debaixo de vírgula. O que que nós vamos perceber aqui, ó? Que nós temos 0, aqui é 0, aqui é 0. Então, não tem como retirar. O que que a gente vai ter que fazer? Pegar emprestado, ó. Aqui eu vou pegar vou emprestar, vai ficar com 1. Aqui eu empresto, fica com 10. Mas como ela vai ter que emprestar para as vizinhas, ela vai ficar com 9. Aqui eu pego emprestado com a vizinha, fica 10. Mas como eu vou emprestar para outra vizinha, eu só posso ficar com 9. Aí, a última vizinha pegou emprestado e ela fica com 10, porque ela não vai emprestar para ninguém. Aqui, ó, 10 tira 5, fica 5.
9 tira 2, fica 7. 9 tira 6, vai ficar com 3. E 1 tira 1, eu vou ficar com 0. Então, qual o troco que eu recebi, ó? Foi o quê? Foi R$ 3,75, ok? Vamos prosseguir? Na letra C, nós temos assim, ó. O operador de caixa estava sem moedas e pediu 25 centavos ao cliente para facilitar o troco. Explique por quê. Aqui, ó, ele tinha que dar R$ 3,75. Como ele estava sem moedas, ele pediu para que o cliente desse 25 centavos para ele. Por que seria dessa forma? Porque se eu juntar aqui, ó, R$ 3,75, vai dar o total de quê? De R$ 4,00. Como ele não tinha moeda, né? Tirar R$4, passar R$4 para ele, para o cliente, seria muito o quê? Mais fácil, né? Então, ó, o que acontece, ó? Recebendo. Epa, mas esse B ficou feio, né? Então, vamos ajeitar esse B. Então, vamos arrumar aqui, ó, recebendo, né? O que acontece? Se o caixa recebendo aqui, ó, R$ 20,25, né? O que a nota que ele deu mais 25 centavos do cliente, o que acontece? O operador, ele daria o troco de quê? De R$4. Ele não precisaria dar moedas, já que ele não tinha. Ou seja, ele ia poder dar para o cliente 2 cédulas de R$2. Então, facilitaria para passar o troco, ok? Vamos agora para a próxima questão. Nós vamos fazer a questão de número 2. A questão de número 2 está pedindo para que vocês calculem mentalmente. Vamos pensar? Nós vamos somar essas quantidades. Nós temos aqui, ó, R$20, mais R$20, mais R$10, mais R$5. 20 mais 20 vai dar o quê? 40. 40 mais 10 vai dar 50. 50 mais 5 vai dar o quê? 55, né? Então, nós já temos o quê? R$55. Nós temos as moedas. As moedas representam quantidades o quê? Menores do que o inteiro. Então, eu já tenho um total de R$55. Então, fica 55, vírgula. Aqui eu tenho 25 centavos mais 10 centavos. 25 centavos mais 10 centavos dá o total de quê? De 35 centavos. Na nossa moeda, né? Sempre que nós fizermos questão com relacionada a dinheiro, a gente vai perceber que o real, nós utilizamos como base 2 unidades após a vírgula. Então, nós temos os décimos e os centésimos, ok? Então, antes da vírgula, nós vamos ter a parte inteira, ou seja, real, aquilo que forma real. E após a vírgula, né? Em 2 casas após a vírgula, nós vamos ter o que? As partes que são chamadas de centésimos, ok? Os centavos. Os centavos do nosso real, ok? Nós vamos prosseguir, né? Fazendo a página de número 91, né? Vamos lá? Então, na página de número 91, tá? Eu vou propor para que vocês realizem essa tarefa em casa, tá? Vocês vão fazer a questão de número 3, a questão de número 4 e a questão de número 5, tá? O que está propondo essa atividade? Nós temos uma situação problema, ó. A Aline foi à papelaria, comprou alguns materiais escolares, ela pagou com uma cédula de R$100, quando ela recebeu de troco. Então, vocês vão ver os materiais que ela comprou, vocês vão calcular o total que ela gastou com os materiais, né? E vão me dizer o tanto que sobrou, o quê? Quando ela recebeu de troco. Somando tudo isso aqui, quanto que ela pagou e quanto que sobra de troco para ela, tá? Depois, nós temos a questão de número 4, que tá assim, ó. Isaac ganhou um irmãozinho. Quando estava grávida, sua mamãe ganhou 12,5 quilogramas, o que é normal em qualquer gravidez. Sabendo que ela tinha 65,3 quilos antes da gravidez, com quantos quilos ela ficou até o final da gestação, né? Então, ela ganhou isso e ela tinha esta quantidade. Quanto que ela tinha, né? Quanto que ela ficou, na verdade, né? Quanto que ela ficou no final da gravidez. Então, ela tinha esse peso, ganhou mais esse. Qual o total que ela ficou no final da gravidez? Então, faça o cálculo e coloca a resposta para mim, tá?
Na questão de número 5, tá pedindo para que vocês armem e efetuem as adições. Adições de números decimais. Qual a regra quando a gente vai resolver a adição de números decimais? E assim como também as adições, as subtrações de números decimais, nós temos que posicionar vírgula embaixo de vírgula. As casas decimais que estiverem vazias, nós podemos preencher com 0, para igualar as casas e ficar organizado. Então, vocês vão fazer dessa forma na letra A, na B, na B, na D e na E, tá? Aqui, ó, como que a gente vai posicionar aqui, ó? Tia, aqui é 3,10, aqui é 45,7. Então, 3,10 mais, ó, tia já tá preenchendo, não, 3,10 não, 3,1, tá? Vai ficar, ó, eu vou preencher as casas vazias, tá? Deixa eu refazer aqui para que você visualize melhor. Então, é 3,1, não 3,10. Mais, ó, vírgula debaixo de vírgula, 45. Tia, eu posso colocar um 0 aqui? Posso. Eu posso inverter a posição das parcelas? Posso também, tá? Então, vou armar desta maneira, tá? Vírgula embaixo de vírgula. Aí, você vai resolver como se fosse uma subtração normal, ok? Na número 6 também vocês vão fazer, nós temos o quê? Subtração de número decimal. Então, eu vou colocar, ó, 32,49 menos 12,7. Eu vou perceber que nos centésimos a casa tá vazia, então eu tenho que preencher com 0. Aí, eu vou resolver a subtração normalmente. Aí, na resposta, eu tenho que lembrar que eu também tenho que posicionar vírgula embaixo de vírgula. Então, essa página de número 81 é a tarefa que vocês vão desenvolver como tarefa de casa. Essas tarefas nós vamos corrigir na próxima aula. Então, beijo, meus amores, e boa tarefinha.